Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado A Presença Invisível de Jesus. O título desta primeira semana, O Destino do Governo Humano e a Grande Comissão. O título desta quinta-feira, A Representatividade de Deus na Terra, e o versículo Apocalipse 1:6. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pois o Senhor nos constituiu teu povo, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Como teu povo, Senhor, como aqueles que o Senhor escolheu, nós queremos trazer o teu reino para essa terra, trazer a realidade de quem tu és, da tua vida, expressar o Senhor, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas saibam quem é o Senhor, quem é o teu povo, qual é o seu coração, a sua palavra, o desejo do seu coração. Que o Senhor nos dê graça a cada dia, pois por nós mesmos não podemos fazer nada, Senhor. Por nós mesmos não conseguimos avançar. Por isso, concede-nos graça, concede-nos a tua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. E nós cremos, o Senhor tem usado a sua misericórdia para com o seu povo. Assim nós avançamos, pregando o evangelho da graça, pregando o evangelho do reino, levando a tua vida, o teu reino, aos lugares em que nós estamos. Por isso, Senhor, continua a cada dia falando conosco, pois o teu falar traz a tua presença, traz a tua graça, nos encoraja, nos incentiva a avançar cada vez mais. Obrigado, Senhor. Tudo vem de ti, tudo é para ti, toda a glória seja do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira, a representatividade de Deus na terra. Então ontem nós vimos o chamamento de Abraão. De Abraão, irmãos, o objetivo de Deus, deixar a raça criada e começar, ter um novo começo, não é? Com a raça chamada, partindo de Abraão, era ter um povo, uma nação santa, uma nação que lhe pertencesse, uma nação em que as pessoas olhassem e vissem, essa nação é a nação de Deus, essa nação expressa quem Deus é. Isso, irmãos, é muito importante. Quando Deus cria Adão, você vê isso em toda a Bíblia. Quando Deus cria o homem, Adão, Eva, o que ele diz? Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança para que o homem o expresse. Não é apenas uma questão de dominar, mas de levar as pessoas à expressão de Deus, quem Deus é, o coração de Deus. O Senhor se preocupava enquanto no seu ministério terreno, enquanto esteve em carne, o Senhor sempre se preocupou em expressar o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, em todas as coisas, irmãos, na sua palavra, na sua forma de agir, tudo era sempre se preocupando em expressar a vontade do Pai. Trazer para os discípulos quem era o Pai. Por isso, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A resposta do Senhor, você percebe, como assim? Mostra-nos, você não está vendo? Eu estou há tanto tempo com você, quem me vê, vê o Pai. Isso, irmãos, não só por causa da Trindade, mas também porque o Senhor em carne era a expressão do Pai. Então ele trazia ali para quem estava ao lado dele tudo que Deus era. Então o objetivo, irmãos, da criação do homem é plenamente cumprido com o Senhor Jesus. O Senhor trouxe a expressão e o Senhor também trouxe o domínio. Aonde ele ia, ele levava o reino de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque, veja, logo após o dilúvio, o Senhor busca a mesma coisa com Noé. Quando ele abençoa Noé, ele fala para eles se multiplicarem, ele dá o domínio, ele dá autoridade
para Noé. Então é isso que Deus buscava, que a partir daquele novo começo, com a família, com Noé e sua família, Noé levasse o reino de Deus às pessoas, né? Trazendo o reino de Deus dos céus para a terra. Porque aí, irmãos, quando o reino de Deus é trazido para a vida das pessoas, ou é levado para a vida das pessoas, as pessoas encontram, irmãos, paz, segurança, alegria, conhecer a Deus de verdade, conhecer a palavra de Deus. Isso é o que liberta as pessoas do império das trevas. Então, hoje, essa é a nossa função. Não, veja, irmãos, é para ser algo muito natural. É para ser algo assim como acontecia com o Senhor Jesus. Enquanto nós andamos, nós expressamos a Deus e nós levamos o reino de Deus para onde nós estamos. Não precisaria ser assim, agora eu vou me preparar para pregar o evangelho, ou agora eu vou para a reunião, eu tenho que expressar a Deus. Não era para ser dessa forma, não é para ser dessa forma. Isso é a religião que faz, né? É uma coisa exterior, como uma capa. O nosso interior, irmãos, sendo enchido, saturado da glória de Deus, faz com que a nossa vida cotidiana expresse a Deus, porque aí transborda a vida de Deus. E o normal, então, é nós levarmos nessa vida, no Espírito, é nós levarmos o reino de Deus, a vida de Deus, às pessoas, pregando o evangelho, orando com as pessoas, no cuidado com os irmãos, nas redes de cuidado, no apacentamento. Tudo isso, irmãos, é a vontade de Deus. Isso é um viver normal. Então, vamos voltar agora, né, para o povo de Israel, ver alguns pontos, né, nessa linha. Então, o povo de Israel ficou preso no Egito, né, veio, você sabe, né, a história, Abraão, Isaac, aí a partir de Jacó, os 12 filhos, e aí esses 12 filhos foram para o Egito, todos foram para o Egito, né, Jacó com todos os filhos, e depois de muitos anos, Israel se tornou uma grande nação. Só que aí veio um faraó que não se lembrou, ou não conheceu, na verdade, José, ou não deu crédito ao que José havia feito, não é? A importância de José para o Egito, e escravizou o povo de Israel. Isso durou, irmãos, muitos anos, muito sofrimento. Esse é outro ponto, irmãos, é um ponto que eu sempre toco. Deus, ele tem o seu tempo para todas as coisas. Não adianta nós queremos precipitar a Deus. Não adianta nós queremos que Deus haja no nosso tempo. O dilúvio, por exemplo. O dilúvio, irmãos, ele durou 40 dias e 40 noites, não é? Aí você pensa assim, 40 dias eu aguento dentro da arca. Mas se você lembrar, Noé não ficou só 40 dias dentro da arca com aqueles animais. As águas demoraram 150 dias para minguar, irmãos. Então choveu durante 40 dias, mas para que a terra ficasse seca, foram no mínimo ali, a gente vê no registro bíblico, 150 dias. Então Deus tem o seu tempo para agir, para fazer as coisas. Muito bem, aí voltando para o povo de Israel, após tanto tempo, o Senhor então usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Ali nós vemos em Êxodo, irmãos, o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, mão poderosa. As pragas, a passagem pelo Mar Vermelho, mesmo tantos milagres acontecendo no deserto, a rocha, o maná, enfim. E chegou num ponto, irmãos, em Êxodo 19, que o Senhor abriu o coração para o povo de Israel. No versículo 4, ele disse assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Veja, o objetivo de Deus é sempre nos trazer para Ele. Então, se você fala assim, não, eu sou povo de Deus, eu faço parte da igreja, mas você está longe de Deus, você ainda não entendeu o que Deus quer. Deus sempre quer você perto dele. Em Salmo 91, o versículo 4, ele diz assim: cobrir-te-á
com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro. Aí você pode pensar, mas por que sobre as suas penas, sobre as suas asas? Porque aqui o Senhor está mostrando novamente Ele como essa figura da águia, nos aninhando sobre as suas asas, trazendo-nos para perto dele, onde nós estamos seguros. O versículo ainda termina dizendo: a sua verdade é pavês e escudo. Então veja, irmãos, o Senhor quer trazer-nos para perto dele. Então esse é o objetivo de Deus. E voltando ali para Êxodo, ele diz no versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a aliança de Deus, ela consistia em Israel cumprir, ouvir diligentemente a voz do Senhor, guardar a aliança, porque isso faria de Israel uma propriedade do Senhor, uma nação que tinha ali o nome do Senhor. Então, com Israel, o Senhor tinha um reino na terra. E isso expressava Deus, porque quando as nações olhavam para Israel, elas viam não só a nação de Israel, mas o Deus de Israel. Então Israel ficou conhecido pelo poder do seu Deus. Ele ainda termina o versículo 6 dizendo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como nós sabemos, irmãos, o resultado não foi um resultado positivo, porque Israel não entendeu o sentido das coisas. Israel achou: não, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Na verdade, nós não precisamos nem do Senhor para fazer. Nós vamos fazer. Então veja, não entendeu o sentido. O sentido, irmãos, não é simplesmente nós fazermos as coisas. O sentido é nós estarmos na presença de Deus. Porque aí, irmãos, Deus em nós faz a obra, não é? Então, irmãos, na história de Israel, depois no decorrer da história, nós vemos, Israel depois teve reis, esses reis que deveriam ser representantes de Deus, trazendo para o povo a vontade de Deus, não é? Porque o sacerdócio leva o homem até Deus e o reino traz Deus até o homem, não é? O reinado, o reino, enfim. Então, muitos reis, talvez a maioria dos reis, ao invés de seguir o caminho do Senhor, o caminho da palavra do Senhor, introduziram idolatria e rebeldia ao povo de Israel contra Deus. Então você vê isso em todo o Antigo Testamento, o que resultou no povo de Israel ser levado cativo à Babilônia. Depois resultou na divisão também, né? O que aconteceu com Salomão, o pecado de Salomão, irmãos, resultou na divisão. Aí ficou o reino do sul, o reino do norte, enfim, né? Não tenho tempo para contar muito sobre essa história. O Alimento Diário conta um pouco mais. Agora eu gostaria de ler na página 15 o segundo parágrafo, porque ele toca num ponto, irmãos, que nós precisamos hoje pensar, ver a nossa vida. Será que eu também estou nessa situação? Então esse trecho diz assim: quero chamar a atenção para a expressão Deus dos céus. Em Êxodo 19, o Senhor havia dito: toda a terra é minha. Mas agora essa terra não era mais dele. Por isso a expressão Deus dos céus. Quando o povo de Israel foi levado cativo para o território de outros, Deus perdeu seu reino aqui na terra. A mesma expressão pode ser vista em diversas partes no livro de Esdras. Por exemplo, capítulo 5, versículos de 11 a 12. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Outra vez aparece essa expressão quando se diz para fazer holocaustos ao Deus dos céus, com novilhos e carneiros, usando trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. O que significa isso, irmãos? Então, nesse período, principalmente em que o povo de Israel ficou cativo, depois eles voltam, uma parte, não é?
para reedificar Jerusalém e, consequentemente, o templo. Então, quando Deus não tem o seu povo nessa terra, aí entra o que nós falamos, entra o vácuo de poder. Quando há o vácuo de poder, quem entra? Entra Satanás. Satanás, ele tem o império das trevas, é um império paralelo. Não é um império reconhecido, um poder reconhecido, é um poder paralelo. É como o poder do tráfico, o poder das milícias. Não são poderes reconhecidos, são poderes paralelos. Mas esses poderes paralelos, irmãos, eles não tratam as pessoas bem. É sempre por meio da enganação. Então, o império das trevas, ele criou um mundo em que as pessoas olham e falam: olha, que coisa maravilhosa, isso aqui é para nossa diversão. Ah, se nós ganharmos dinheiro, nós vamos ter segurança, vamos ter paz e tal. Tudo uma mentira. Porque todas as coisas nós temos em Deus, irmão. Tudo que é realidade, nós temos em Deus e não no mundo. Então, quando o povo de Israel foi levado cativo, irmão, se perde o reino. Mas graças a Deus, pela vontade do Senhor, irmãos, essa linha que corre desde Gênesis, que é a linha da vontade de Deus, a linha da vida, ela não se perdeu. Então, alguns voltaram. Mas veja, irmãos, não foi todo o povo que voltou para restaurar, não é? Muitos ficaram por lá na sua vida, gostaram da vida na Babilônia. Então, alguns voltaram para restaurar, irmãos. E essa restauração seguiu a linha da vida, seguiu a linha da vontade de Deus. Então, novamente, Deus, irmãos, tinha uma expressão. Agora, com o passar do tempo, você vê, Israel vai perdendo isso. Porque aí vão vindo novos reis e caem nos pecados dos reis antigos. Quando chega a época do Senhor Jesus, irmãos, o cenário é aquele de Mateus 23, quando ele fala sobre os escribas e fariseus. Então, a nossa situação hoje, irmãos, você vê, né? O Senhor, ele, desde o começo, ele quer ter esse povo, esse reino de sacerdotes. Isso nós vemos essa menção em Pedro, não é? Na primeira epístola de Pedro, e nós vemos essa menção do reino, dos sacerdotes também em Apocalipse. É a vontade de Deus, é a sua expressão e o domínio. A sua expressão para mostrar quem Deus é e o domínio para tirar esse poder paralelo do império das trevas, que tanto mata, destrói, rouba o ser humano. Então hoje, irmãos, qual é a nossa realidade? Deus tem uma expressão na nossa casa, uma autoridade, é o rei da nossa casa, não é? Ou é só o rei dos céus? Nos céus nós sabemos que Deus governa, e na nossa casa. E aonde nós vamos, nós levamos a expressão e o governo de Deus. Isso é algo que todos nós precisamos refletir, meditar e diante do Senhor, para que Ele nos mostre, para que Ele nos ilumine. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.